A primeira parte desse conto você pode encontrar no canal Impensável, link na descrição. Este conto é uma parceria entre o canal Impensável e o canal 1001 Coisas. O Cérebro Vermelho, escrito por Donna Luanda Rey e H.P. Lovecraft. Nossos cérebros mais inteligentes têm pensado neste problema há incontáveis milhões de anos. Eles excluíram tudo de seus pensamentos, exceto uma pergunta: como a poeira pode ser controlada? Eles propuseram inúmeros planos que foram cuidadosamente testados, e todos eles falharam. Lançamos no vazio relâmpagos incontroláveis e flashes de chamas interplanetárias, na esperança de que derretessem as massas de poeira, formando novos mundos incandescentes. Ancoramos imensos ímãs por todo o espaço, na esperança de que atraíssem a poeira levemente magnética para solidificá-la ou, pelo menos, removê-la parcialmente das extensões do vazio. Causamos perturbações assustadoras ao explodir nossas substâncias mais poderosas nas áreas ao nosso redor, na esperança de colocar violentamente a poeira em movimento, de modo que o caos fosse abalado pela tempestade da criação. Com nossos raios aniquiladores, cavamos caminhos de bilhões de quilômetros através da poeira em crescimento incessante. Destruímos a vida em Betelgeuse e instalamos devoradores de vácuo titânicos, enormes máquinas, para que sugassem a poeira do espaço e a empilhassem naquela estrela. Nós liberamos quantidades enormes de gás, o incendiamos e lançamos aquelas loucas fogueiras através da poeira. Em desespero, pedimos até ajuda dos comedores de éter. E sim, usamos nossa força de vontade para empurrar as ondas negras, mas em vão. E o que conseguimos? A poeira parou por um momento. Vacilou e depois continuou a avançar. Ela voltou silenciosa e triunfante, jogando novamente a sua mortalha negra ao redor do espaço, repleto de medo e pesadelo. Em horror silencioso, os pensamentos do grande cérebro voaram no imenso salão do nevoeiro. Nossos químicos, com a teimosia obstinada que nunca antes foi demonstrada, devotaram o seu tempo para a produção de supercérebros, na esperança de que um pudesse derrotar a poeira cósmica. Eles mudaram os produtos químicos usados em nossa gênese. Eles experimentaram moldes e formas, e eles tentaram todos os recursos. Mas com qual resultado? Os resultados foram monstruosidades delirantes, abominações loucas, horrores satânicos e coisas imundas e vorazes que uivavam loucamente pelos inomináveis, indescritíveis fantasmas que enchiam as suas próprias mentes. E nós os matamos para nos salvar, e a poeira continuar avançando e avançando. Apelamos para todos os cérebros vivos que podiam nos ajudar. Nos séculos esquecidos e velados pelos sonhos, temos clamado por ajuda sob qualquer forma. De vez em quando, planos têm sido propostos que por algum tempo causam danos tremendos ao pó, mas que no fim sempre falham. O triunfo da poeira cósmica é agora iminente. Resta tão pouco tempo que agora nossos esforços são inevitavelmente em vão. Mas hoje, na esperança de que algum cérebro dos antigos ou dos novos gigantescos tenha descoberto a possibilidade ainda inexplorada, convocamos este encontro, o primeiro em mais de 12.000 anos. O silêncio tenso e vigilante da sala se desvaneceu
Depois, se suavizou quando os pensamentos do grande cérebro pararam de fluir. As ondas elétricas que encheram o salão da névoa recuaram, e por algum tempo, uma estranha tranquilidade permaneceu ali. Mas a massa nunca ficou imóvel. O mar, em frente ao pódio, ondulava e aumentava, de vez em quando as ondas de pensamento fluíam por ele. No entanto, nenhum cérebro se ofereceu para falar, e a extensão trêmula, com o passar dos minutos, tornou-se pacífica novamente. O grande cérebro oscilou no pódio em uma coluna esguia, elevando-se alto no ar. Repetidas vezes, ele desviou o olhar ao redor da sala, perscrutando as formas, na esperança de encontrar, entre aqueles milhares, alguém que soubesse formular uma proposta. Mas os minutos passaram e o tempo passou, sem qualquer reação. Então, a tristeza do fim imutável penetrou na última raça, e os cérebros, imersos em sua meditação, viram a poeira pressionar contra a concha de vidro de Antares, em um triunfo zombeteiro. O grande cérebro não esperava nenhuma resposta, pois, durante séculos, foi considerado inútil lutar contra a poeira, e, portanto, quando sua expectativa foi satisfeita, embora não seu desejo, ele relaxou e se deixou cair, para sinalizar que a reunião havia acabado. Mas esse movimento mal havia sido concluído quando houve um movimento violento no centro daquele mar. Em um instante, uma seção se reuniu e concentrou. Como um jato de água, algo correu para cima e se lançou em direção ao telhado, até que balançou, fino e macio, como uma coluna de fumaça, enquanto a extremidade de um cérebro espiava do teto semi-escuro. Eu encontrei um plano infalível. O cérebro vermelho venceu a poeira cósmica! Uma tensão terrível apoderou-se dos cérebros, atordoado pelo grito que desceu silenciosamente no salão da névoa, para a tumba vazia e sem sonhos do chão de mármore. O grande cérebro, que acabara de relaxar, levantou-se novamente. O cérebro vermelho foi uma das criações mais recentes de nossos químicos. O resultado de uma série de experimentos para produzir cérebros mais perfeitos. Anteriormente, eles eram todos negros, mas talvez devido à impureza contida em nossos produtos químicos. Mas este tem uma cor vermelha profunda e extremamente escura. O cérebro vermelho se ergueu acima dos demais, no centro de um mar, que se tornara um anfiteatro, e todos os cérebros voltaram-se para ele. Esperança e expectativa reprimidas eletrizaram o ar e foi olhado com espanto por seus companheiros, especialmente porque eles descobriram que não podiam compreender muito de seus pensamentos. O que isso permitia aos outros saberem do que se passava dentro dele era amplamente incompreensível. Ninguém sabia como julgar o cérebro vermelho, mas muito se esperava dele. Portanto, quando esse lançou seu anúncio, os demais formaram um grande círculo ao redor deles, com mentes passivas, abertas para receber a explicação. Então, eles se reclinaram, completamente despreparados para o que se seguiu. Pois, enquanto pairava no ar, o cérebro vermelho começou a balançar lentamente, inquieto, enquanto seus pensamentos ressoavam como um canto rítmico. Ele se erguia muito acima deles, em uma coluna fina e lisa, a extremidade superior da qual se movia cada vez mais rápido, enquanto calafrios nervosos sacudiam todo o seu comprimento, e o canto alienígena ficou mais alto, mais forte e mais forte, até que se tornou um hino ditirâmbico à beleza do passado, à glória do presente e ao esplendor do futuro. E o canto tornou-se uma alegria furiosa, uma repetição de conceitos como esse. O cérebro vermelho venceu a poeira cósmica. Os outros falharam, mas ele não. Toque nosso hino em homenagem ao cérebro vermelho, pois ele triunfou. Coloquem-o na cabeça, pois ele derrotou o pó. Exalte aquele que provou ser o maior de todos. Venerem aquele que é maior que Antares.
Maior que a poeira cósmica! Maior que o universo! De repente, ele se interrompeu. Perplexos e assustados, os cérebros olharam para ele. O cérebro vermelho parou por um momento suas flutuações rítmicas e excluiu todos eles de seus pensamentos. Mas começou uma rotação em todo o seu comprimento, até que começou a girar com incrível rapidez. Algo antagônico começou a irradiar abruptamente e, antes que os cérebros pudessem entender a situação, antes que pudessem se proteger, fechando suas mentes, os impulsos da vontade do cérebro vermelho, carregados de ódio e morte, começaram a pulsar ao redor deles para penetrar em seus seres. O cérebro vermelho girou como um redemoinho, irradiando violentamente seu ódio. Como balões, os outros cérebros primeiro se deitaram ao redor dele, como bolhas de vidro na fase de resfriamento, e se esticaram por um segundo. Então, como balões perfurados, seus pensamentos e com eles suas vidas foram aniquilados. Já que o pensamento era a vida, eles se achataram instantaneamente, dissolvendo-se em poças de lima evanescente. Dezenas e centenas deles caíram, destruídos pelos pensamentos tempestuosos e incontroláveis do cérebro vermelho que encheram a sala, em grupos, em seções, em listras, ao redor do amplo círculo. Assim, os cérebros aniquilados caíram naquele único momento de imprudência, enquanto as poças de densa tinta negra confluíam em um rio de alcatrão no piso de mármore. A última esperança do universo foi colocada no cérebro vermelho, mas o cérebro vermelho era louco. Obrigado por ter escutado. E como habitualmente, antes de nos despedirmos, trago a vocês algumas curiosidades acerca do conto e de Lovecraft. Mas antes, se você gosta de contos Lovecraftianos, temos muitos em nosso canal. Confira. Algumas curiosidades sobre o conto Rat Brain, que foi o primeiro conto escrito pelo autor Donald Wandrei em 1924. Quando o autor tinha apenas 16 anos. Ele era um amigo de Lovecraft e trocavam frequentemente correspondências, amizade esta que durou por toda a vida do nosso querido Lovecraft. Quando Donald escreveu O Cérebro Vermelho, enviou o conto para Lovecraft para que este pudesse fazer as correções e as devidas alterações. Por isto que esta é uma história conjunta entre os dois autores. Pois isto, Lovecraft reenviou o conto corrigido para Donald, e este, por sua vez, o mandou para a revista Weird Tales. Porém, o diretor da revista, Farnsworth, recusou o conto. E então Lovecraft aconselhou o seguinte para o seu amigo: não altere a única palavra, deixe o conto descansar por alguns meses, e reenvie para o diretor, dizendo que você o revisionou e o mudou completamente. Wandrei escutou o conselho de Lovecraft e após alguns meses reenviou a história para Farnsworth, o qual, por sua vez, escreveu uma carta dizendo que o conto, após a nova reelaboração, que nunca aconteceu, estava realmente muito melhor e perfeitamente apto para ser publicado na revista Weird Tales. Publicação esta que aconteceu no outubro de 1927.